Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente fala sobre o mercado do ovo. E quem traz para a gente novidades e o que está acontecendo nesse mercado desde o começo do mês de maio é o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Tutui. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo acompanhando Notícias Agrícolas. Tutui, desde o começo do mês para cá, como que a gente viu esse mercado do ovo se desenvolver? Porque no mês de abril, né, a gente teve a questão da quaresma, né, que é sempre um momento promissor para a venda dos ovos, tivemos bons preços. E aí, maio, como é que a gente fica até agora, então, esse dia 20? Exatamente. Então, os ovos eles atingiram recordes de preços na nossa série histórica do CPEA em abril, justamente essa congruência de fatores aí com a quaresma, aumento do consumo, uma produção mais enxuta. E aí, logo depois do período de quaresma, né, eles têm uma forte retração no preço, mesmo em abril ainda, e eles iniciam maio nesse patamar mais baixo. Nas primeiras semanas de maio aí a gente teve um reajuste de preço por conta do aumento na demanda, né, o recebimento dos salários da população, o pessoal consome mais, mas ele não foi o suficiente, né, para superar aí os preços de abril. Mas a gente está num nível bom de vendas, né, esteve durante a maioria de maio num nível bom de vendas, né, e os preços, por mais que tenham essa queda em relação a abril, que lembrando de novo, foi recorde, eles estão num patamar elevado até para o setor. Certo. Hoje é dia 20 de maio. Se a gente pegar a cotação dos ovos, né, do CPEA, que é referente, então, a ontem, né, ao dia 19, qual que é a média de preços que a gente tem, então, para ter ideia desse bom patamar de preço? Então, em Bastos, né, o ovo extra branco, ele teve uma cotação de R$ 145 por caixa de 30 dúzias ontem. Tá? Isso é uma estabilidade na semana, né, em 7 dias, uma variação de apenas 0,2%. Mas se a gente considerar na variação mensal, frente ao mesmo dia de abril, a gente já tem uma queda aí de 3,8%. Né? Mas pensando que abril a gente teve, então, esse recorde, né, esse preço fora da curva, essa queda, então, de 3,8%, mas chegando a um patamar alto, né, que você comentou de R$ 145 em pleno dia 20, né, a gente está aí na metade da segunda quinzena praticamente, isso se configura ainda como um bom patamar, tendo toda essa situação em volta? Exatamente. Então, a gente vê como está o termômetro do setor, assim, né, de ovos, por essa movimentação de primeira quinzena e segunda quinzena. Então, na primeira quinzena, a gente teve uma alta de preços, mesmo que um pouco mais leve ela ocorreu, e ela se manteve mesmo depois do dia 15, né? Então, mesmo com a retração na demanda, uma expectativa do setor de que esses preços pudessem abaixar mais, né? De que o nível do desconto dado pelos vendedores para negociar os ovos aumentasse, ele não ocorreu. A gente está vendo poucos descontos, a gente está vendo pouca sobra de ovos, então um bom nível de vendas e um preço bem estável, né? Que é uma situação favorável, né? Um preço que não oscile muito. E aí também entra a conjunção que você falou da produção mais enxuta, né, que a gente teve em abril. Essa produção mais enxuta, ela seguiu também nesse mês de maio, ou não? Os produtores pararam de fazer o descarte das poedeiras menos produtivas? Como que ficou essa parte, então, do controle de produção? A gente não tem ouvido que tendo adiantamento de descartes, né? Além dos descartes programados, né? A controle de produção está sendo feito mesmo por conta da temperatura, né? A gente sabe que a gente está aí com um clima mais frio essa semana, temperaturas bem baixas nas principais regiões produtoras, e isso diminui a produção das poedeiras, né? Isso favorece o controle na produção de ovos, isso favorece também a vida de prateleira dos ovos, né? O produtor ele sente menos pressão para negociar logo esses ovos, para escoar essa produção. E então esse controle está sendo feito mais naturalmente agora, né? Por conta das temperaturas. E, Tutu, pensando nesse patamar que a gente chega agora, então, no dia 19, né? Lembrando, a gente está no dia 20, mas a cotação é de ontem. Então, em R$ 145 a caixa com 30 dúzias de ovos branco extra
referência Bastos São Paulo. Como que fica a relação de troca com os principais insumos para a alimentação das aves, que a gente sabe que é o que pesa mais na cesta de custos de produção? Então, de abril para maio, tanto o ovo, quanto o milho, quanto o farelo de soja desvalorizaram, né, nas cotações do CPEA. Isso a gente vê de uma forma que, frente ao milho, que teve uma desvalorização um pouco menos intensa, que tem uma piora nesse poder de compra do avicultor de postura, né? Mas no farelo de soja, que se desvalorizou mais, a gente tem um aumento nesse poder de compra. A gente está num nível de poder de compra bem alto se comparar com os patamares que foram observados nos primeiros meses de 2022, mas também ao longo de 2021, né? A gente está tendo altas até de 40% de maio de 2021 para maio de 2022 nesse poder de compra frente ao milho e frente ao farelo de soja. Então a gente tem realmente uma situação melhor assim, em termos dos preços dos ovos acompanharem o custo de produção agora nesse mês. E aí a tendência, o que a gente pode ver para as próximas semanas para o mercado do ovo? O consumo ele deve se manter como está, deve se manter aí, então, nessa mesma toada, os preços devem se manter sustentados. Quais fundamentos a gente tem, então, para esse setor? Então, como por se tratar de uma segunda quinzena, a gente não vai ter aí, a gente não tem uma perspectiva de aumento no consumo, né? Pelo contrário, a tendência é ele se retrair ainda nessas próximas semanas, mas justamente a gente não está vendo muitos descontos sendo aplicados nas negociações, a gente não está vendo muitos relatos de sobra de ovos, então esse nível de negociação cria uma certa expectativa de que essa estabilidade nos preços se mantenha pelo menos mais alguns dias e que se houver alguma queda de preços, ela vai ser pouco intensa, né? Vai ser realmente um negócio pontual aí na última semana do mês, talvez, mas, como eu falei, a gente está vendo uma tendência forte de estabilidade aí por conta desse nível de produção. Certo, Tutui, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, nos trazendo informações a respeito do mercado de ovos. Atualmente, a gente tem uma cotação referência a Bastos, no estado de São Paulo, de R$ 145,00 pela caixa com 30 dúzias do ovo branco extra. De acordo com o Tutui, esse é um patamar bom de preços, ainda que, se comparado, né, com a mesma data em abril, tenha havido uma queda, então, de 3,8%. Mas vale lembrar que no mês de abril se atingiu o preço recorde, então, pela caixa de 30 dúzias de ovos. A gente também tinha o período de quaresma, uma oferta mais enxuta, então tinha toda essa conjuntura que em abril impulsionou os preços e agora tem essa correção, então, dentro desse período de um mês. Mas se a gente encurtar um pouquinho a análise, segundo o Tutui, e pegar o preço da semana passada, praticamente há uma estabilidade. E isso até que é um bom sinal por ser uma segunda quinzena, do mês. Mas, de acordo com o Tutui, a demanda ela não deve aumentar nos próximos dias, então, como a produção segue mais enxuta, principalmente por causa da questão do frio, então as poedeiras elas produzem menos, essa produção mais enxuta e essa demanda um pouquinho mais retraída de final de mês deve então manter os patamares de preço mais estáveis. Eu termino por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.